Olá, meus amigos, olá, terra querida de Pedro, assinante do Canal 19, TV Vila Imperial, uma emissora de diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Quero aqui também ainda mandar um grande abraço aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web, em www.tvvilaimperial.com.br e, como vocês sabem, nós estamos mudando agora o nosso site. Ou ainda poderá ver os nossos programas de Dossiê História pelo YouTube, em youtube.com/Dossiê História, ou ainda pelas redes sociais em facebook.com/Dossiê História. Bom, quero ainda mandar finalmente um abraço aos telespectadores cativos e aos eventuais da nossa programação. Hoje estou recebendo aqui a visita, tenho o privilégio de receber a visita de um grande comunicador da cidade, que é o nosso companheiro Eduardo Moreira, que também está se integrando à nossa equipe. Um grande abraço para você, Eduardo Moreira, que você seja muito feliz aqui na sua programação e na sua atividade, tá? Grande abraço. Bom, meus amigos, nós vamos antecipar aqui o dia 13 de outubro, né? Vamos mostrar um pouco de futuro. A história também tem o passado, mas também tem a projeção do futuro. Então nós vamos deixar aqui o 13 de outubro, mesmo porque esse programa aqui, que está sendo feito ao vivo agora, vai passar também no dia 13 de outubro, que seria, vamos dizer assim, a programação correta, mas em função do feriado nós vamos deixar esse programa já preparado. 13 de outubro na história, né? Hoje, 13 de outubro de 2017, é o 286º dia do ano, no calendário gregoriano. Faltam 79 dias para acabar o ano. Passou rápido esse ano, hein? Muito rápido. Bom, agora nós vamos ver aqui o que aconteceu no dia 13 de outubro, no ano de 1296. Ilhavo recebe foral de Dom Dinis. Ilhavo recebe foral de Dom Dinis. Entenderam alguma coisa? O que significa essa frase? Bom, Ilhavo, a cidade portuguesa localizada na região centro e sub-região de Aveiro, é sede de um município do mesmo nome, subdividido em 4 freguesias. Foral. O que seria foral? É uma carta. Uma carta foral é um documento que era utilizado em Portugal, naquela época medieval. É uma carta de foro que estabelecia deveres e privilégios. Era, vamos dizer assim, a base do município. Sem a carta foral seria impossível se estabelecer os privilégios e os direitos de uma cidadania. O evento mais importante da vila ou da cidade era o foral. Era determinante a assegurar as condições de fixação e prosperidade de uma comunidade. A concessão de maior liberdade e privilégios aos seus habitantes e livre do controle do senhor feudal. Portugal, na realidade, foi o primeiro Estado-nação da história ocidental, do mundo ocidental. Portugal sempre esteve à frente no desenvolvimento social. E o rei Dom Dinis, que é esse Dinis aqui, ele conseguiu controlar os senhores feudais e conseguiu, então, estabelecer uma nacionalidade. É o que nós vamos ver agora, Dom Dinis, o lavrador ou o poeta, como era chamado, rei de Portugal e Algarve. Ele era filho de Afonso III e nasceu em 1261 e faleceu em janeiro de 1325. Criou a primeira universidade portuguesa, estabeleceu o centralismo régio, porque até então
Aquela região era dominada pelos senhores feudais. O rei era uma figura meramente decorativa. Libertou as ordens militares no território nacional de influências estrangeiras. Fez um exército nacional. Em 1312, fundou a Marinha Portuguesa. Era culto, poeta e trovador. E foi, na realidade, o primeiro monarca português verdadeiramente alfabetizado, porque naquela época, ler e escrever era um privilégio de poucos, principalmente escrever, porque tinha aquelas letrinhas todas com aquelas modinhas, e aquelas cobrinhas e aqueles desenhos, e poucas pessoas, na realidade, podiam fazer isso. Ele foi responsável pela criação da identidade nacional. É bom lembrar que Portugal foi a primeira nação do mundo, como eu já falei. Portugal não tem heranças danosas, a exemplo da Espanha, que levou mais de 200 anos após Portugal para unificar o seu território em 5 reinos. Mesmo assim, tem problemas até hoje. Os bascos no norte e os catalães no sudoeste. Vide o movimento de independência de Barcelona nos momentos. Então, problemas lá de 1200 e pouco, 1300 e pouco, estão repercutindo agora na Espanha. Por quê? Porque não tiveram um rei, Dom Dinis, que fez a unificação, fez um Estado nacional, lá já naquela época, nos idos de 1215. Muito bem, meus amigos, então fica aqui o registro do que realmente é importante refletirmos sobre o momento da história no dia 13 de outubro. Agora, mudando de assunto, vou mostrar um áudio de alguém que não se identifica, mas diz ser funcionário da Rede Globo. Ele denuncia a perseguição do Departamento de Jornalismo da emissora aos jornalistas considerados de direita naquela emissora. O fato é o seguinte: os jornalistas da Globo estão amordaçados. Isso já dá para ver, assim, a olhos vistos, só no você manusear os programas jornalísticos da Globo, você vê que a editoria está toda ela voltada para a esquerda. Estão forçando uma barra. Na realidade, o que se sabe, o que é que essa pessoa vai falar agora, existe uma trama para apoiar a candidatura do Lula. Eles precisam, a Globo parece que precisa necessariamente de trazer o Lula de volta para poder fazer seus acertos lá no BNDES, senão a Globo vai estar quebradinha. Tá? Então nós vamos ver esse áudio e depois então eu farei um pós-comentário. Terça-feira, dia 8 de agosto de 2017, por questões óbvias não vou me identificar, porque há uma caça à bruxa dentro do jornalismo da Globo, procurando quem é mais alinhado com a esquerda e quem não é. A partir de agora, o público vai poder notar que as editorias de jornais vinculados à Rádio CBN, ao G1 e também aos programas jornalísticos da Rede Globo vão estar mais alinhados com a esquerda e preparando a volta do Lula, que está completamente alinhado com a família Marinho. Apesar de ele falar aos berros que vai fazer isso e aquilo, está tudo orquestrado, está tudo acertado com a editoria do jornalismo da Rede Globo. A Licâmio, o Silva Faria, o Mariano, o Boni, a Miguel Ataíde, a Cristina Piacentini, que são os diretores das duas grandes praças do jornalismo da Globo, estão alinhados com a família Marinho para que toda notícia vinculada a Temer e também ao João Dória em São Paulo seja fracionada durante o jornalismo para que se fale o tempo todo dos dois, mas de forma até caluniosa. Então, um exemplo, os desempregados da Dilma agora são desempregados do Temer. A culpa da dívida do Brasil não foi o legado deixado por Lula e Dilma, mas é a dívida do Temer. Até os salários atrasados do governo do Rio de Janeiro, a culpa é do Temer. E assim como uma rua esburacada há mais de 50 anos na cidade de São Paulo, é culpa do João Dória.
Então, vocês vão começar a notar que há realmente uma tendência já acertada com a esquerda para que se fale de forma até caluniosa de Temer e também de João Dória nos jornais e no jornalismo da Globo e nas programações de rádio. A ideia é que seja estendido o máximo da notícia, falando, entre aspas, coisas ruins dessas duas personalidades que seriam os grandes adversários da propensa volta do Lula ao poder, né? E outra coisa também é que a partir de agora nós vamos ver uma Rede Globo mais avermelhada. Vocês vão começar a ver na tela da Rede Globo o tom mais vermelho do que os tons azuis, que é uma tradição da Rede Globo, né? Isso já foi usado como propaganda subliminar lá na época da retomada da democracia, em que não sabia o que era, o que ia acontecer com o país. A Globo usou de outros artifícios para fazer as propagandas subliminares. E assim é com as notícias fracionadas ao longo do jornalismo. Você fala muito o tempo todo durante o jornalismo, durante a apresentação dos jornais, sobre o mesmo fato ou de fatos diferentes, mas vinculando o nome dessas duas personalidades, que é o João Dória e também o presidente Temer. Outra coisa também que nós vamos começar a reparar daqui para frente vai ser notícias sobre o judiciário. Vão ter muitas notícias em programas jornalísticos voltando a dar ênfase a juízes corruptos, a membros do Ministério Público ligados à corrupção, o que também acontece, claro, mas a gente vai ver muito mais notícias sobre isso, mesmo notícias até já repetidas ou velhas, ou notícias já arquivadas que o público não lembra, vai ser trazido de volta para que seja jogado Ministério Público e Polícia Federal um contra o outro e seja feita a exposição principalmente dos juízes de primeira instância, tá? Isso tudo para atingir ao Moro e também a Lava Jato. Acredite, a Rede Globo é contra a Lava Jato. Fiquem atentos e que nós sejamos contra esse imperialismo realmente da Rede Globo. Eu não estou jogando contra a casa não, mas eu não acho isso direito e eu acho que seria legal a população saber, principalmente para uma pessoa que está dentro do sistema Globo e que está acompanhando de perto todo esse esquema que está sendo armado pela maior emissora do país. E já está começando também a ser alinhado com algumas outras emissoras, porque vai rolar muito dinheiro com a volta do Lula ao poder para esses meios de comunicação. Um abraço. Muito bem, Rede Globo de televisão. Há razões que a própria razão desconhece. Para quem conhece a história da Rede Globo, começou lá nos idos de 1965, e ver a Rede Globo hoje é de estarrecer. Isso que está dito aí, eu não sei a origem desse vídeo, a pessoa não se identifica, mas o que ela fala tem nexo, tem lógica. Afinal de contas, o noticiário da Globo está uma chatice. O Jornal Nacional, que era uma coisa que praticamente todo mundo chegava às 8h30 da noite, 8 horas, antigamente eram 8 horas, né? E 20 horas da noite, todo mundo ligava, ficava todo mundo ligado no Jornal da Globo. Hoje em dia, ninguém dá bola, porque é uma chatice. Toda a editoria jornalística da Globo hoje é uma chatice, sempre aquela velha lenga. E agora colocaram também aquele outro, eu chamo ele de Miau, né? O Miau, que é o... Como é que é o nome dele? Aquele que faz o programa à noite na TV Globo, no lugar do Jô Soares, que agora está no... Bial. O Bial agora também entrou na editoria de esquerda, né? Ele só traz o pessoal da esquerda para falar. Então, isso tudo está direcionado pelo jornalismo, né? Eu queria ver o Bial trazer o Bolsonaro e entrevistar o Bolsonaro. A Rede Globo nunca, jamais vai abrir para o Bolsonaro, vai abrir para outro.
candidato que não seja do esquema da Globo e do esquema da esquerda, né? Mas, falando em Rede Globo, vamos continuar aqui o nosso programa. Um dos mais lúcidos jornalistas da Globo, né, que agora está meio afastado, né, mas veja, eu vou colocar aqui uma matéria que ele colocou no blog, porque na Globo ele não pode colocar, né, ele também está amordaçado. Eu estou falando do grande Alexandre Garcia. Vamos ver aqui a mensagem do Alexandre Garcia, que não conseguiu falar isso na Globo, mas falou no blog dele. Vamos ver a matéria. Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto muito delicado. E quem vai falar nem sou eu. É o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos e aqueles do gênero humano, isso é gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos, e esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram ser tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente que estejam confusos com o sexo acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos, né? Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da
Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia gramscista do que a ciência da biologia. Da África do Sul, Alexandre Garcia. Tá vendo? Alexandre Garcia não pode falar essas coisas na Rede Globo, eles não deixam falar, porque isso aí é um assunto da direita. Aliás, essa coisa do gênero, que é uma grande bobagem, está dando problema na Europa agora com a garotada, sabia? Porque eles lá avançaram muito nisso aí já há alguns anos, bem na frente da gente. E o que está ocorrendo lá agora é que a garotada está ficando pirada da cabeça. Os meninos e as meninas estão com crise de identidade, porque inculcaram o tal do gênero na cabeça deles, eles não sabem se são homens, se são mulher, se é macho, se é fêmea, já não tem mais a noção de nada disso. Então isso aí está, como ele falou, está aumentando o suicídio e desespero, etc. Quer dizer, essa coisa de querer forçar uma mudança de hábitos e de costumes, coisas tradicionais, milenares, né? Isso tudo tem o objetivo de destruir a família, nós já falamos isso aqui. E nós não queremos isso, vamos continuar lutando contra isso. Infelizmente, a Rede Globo Televisão está sempre na frente para destruir essas coisas. Parece que eles têm objetivo hoje de destruir a família. Mutatis mutandis, meus amigos, nós vamos continuar o nosso programa aqui, vamos ao tema de fundo hoje e vamos apresentar o nosso entrevistado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cinema, sobre comunicação, sobre um pouco também da Roma Antiga. Nós vamos analisar aqui o populismo na Roma Antiga. Eu estou trazendo aqui, meu convidado, o jovem que é formado em cinema, comunicação com bacharelado em cinema e também tem uma incursão pela Universidade do Norte da Flórida, né, em História. E ele vai apresentar aqui algumas considerações sobre o trabalho dele, que é sobre a Roma Antiga e o populismo. Eu estou falando de Arthur Borne Portela. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Obrigado. Suas considerações iniciais aqui ao nosso público, você já pode colocar aqui as suas considerações. Mas, o Arthur, nós vamos inicialmente focar um pouco da sua atividade pessoal. Você é formado em cinema e já está, vamos dizer assim, nessa atividade, né? Uhum. E você está lançando no seu Facebook alguns vídeos, né, sobre já produções que você faz, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua atividade para nós aqui. Então, desde tempo de escola mesmo, eu imitava os professores, sempre fui mais ligado ao humor, né? E assim, todo o meu trabalho no cinema, todo o meu trabalho no cinema, ele também foi ligado ao humor, também faço curtas-metragens com essa temática, sempre isso. E eu estou lançando vários vídeos agora no Facebook, uma vez por semana, sempre trazendo alguma coisa crítica, assim, com humor, assim, geralmente tem algum conteúdo filosófico por trás, assim, imitações, enfim, eu vi, gostei muito, achei muito interessante esse trabalho. E eu queria que você também vai estrear uma peça agora no Rio, né? Sim, eu vou estrear. Assim, a gente está ainda nos ensaios, né? São 3 meses de ensaio, a gente espera que esteja pronto. Eu vou colocar no meu Facebook lá, Arthur Portela, para as pessoas saberem. Mas é do Mário Vargas Llosa, Tia Júlia e o Escrevinhador, né? Mas a peça vai ser só Tia Júlia, acho que por uma questão de apelo ao público, né? E como é que desenvolve essa peça? Então, a personagem é a tia do Mário Vargas Llosa, né? Ele conta, assim, na época que ele tinha 18 anos,
que ele estava estudando jornalismo, só que ele queria ser escritor, então a história é mais ou menos sobre isso, e ele se apaixona pela a irmã do tio dele, né, que é a tia Júlia. Sim. Então a história é sobre isso, a tia Júlia, que é uma personagem forte, né, é uma mulher que tem aquela coisa, ela tem aquela neura que ela quer casar logo, mas ela acaba casando com esse menino, assim, né. E também tem uma discussão sobre arte muito interessante, né? Porque assim, o que é inspiração? Que ele tem o Camacho, que é o grande mestre dele, o tutor dele na rádio, que escreve novelas de rádio, né? E é interessante essa jornada dele, assim, da maturidade dele, basicamente. A peça estreia quando? Ainda não tem data, Não, a gente ainda vai mas ver. É no Rio de Janeiro, né? É no Rio de Janeiro, eu vou estar lá. Tua atividade toda teatral está no Rio de Janeiro, né? Toda. Quer dizer, você está se lançando na carreira, né? Uhum. Nós já tivemos aqui de Petrópolis, né? Grandes talentos aqui. Vamos torcer também para que o seu talento seja aproveitado. Tomara. Lá no Rio de Janeiro, no Espaço Bom, né? Arthur, nós vamos falar agora sobre esse trabalho dos vídeos. Você quer mostrar você quer fazer uma explicação antes dos vídeos e tal, para você... Então, eu acho que... Você está aproveitando o momento para fazer certas críticas, né? Esse vídeo aí que você vai ver, acho que provavelmente a sua audiência deve ver, né? Que é o programa do Globo News, né? O Manhattan Connection. E eu não sei, eu resolvi fazer uma paródia, assim, acho que seria engraçado. Ficou muito interessante, eu gostei. Então pode colocar. Gostei. Então nós vamos colocar lá a parada do Manhattan. Olá, eu sou o Lucas Mendes e estamos começando mais um Conexão Manhattan, longe dessa droga do Brasil. Tenho aqui comigo os meus companheiros de bancada, Caio Blinder, Ricardo Amorim e Diogo Mainardi. E aí, Diogo, como é que tá a Veneza aí? Boa noite, Lucas. Eu estou de cueca aqui embaixo da mesa e você falou muito bem, o Brasil realmente está horrível para se morar. A economia também está uma bosta, estamos crescendo a menos 1% ao ano. Bem, realmente parece que o Brasil está uma bosta para se morar. Mas vamos falar então um pouco sobre os Estados Unidos. Caio Blinder, qual é a situação aí? Bem, o presidente Obama está enfrentando uma situação muito complicada com o Congresso dividido, não consegue aprovar praticamente nada. E para acompanhar toda essa situação, temos o nosso novo correspondente internacional, Jonas Chato, direto da Casa Branca, em Washington. Bem, então vamos falar com ele. Alô, Jonas! Oi, Jonas, aqui é o Lucas Mendes do Conexão Manhattan. Quem é que tá falando? Jonas, qual é a situação do Congresso americano? Democratas bonzinho, republicano mal. Jonas, como você interpreta a derrubada do site Obamacare? É culpa do Bush. Bem, parece que perdemos a conexão aqui. Engraçado esse sujeito, hein? New York Times é o melhor jornal do mundo. É bem engraçado mesmo, até porque eu contratei ele. Bem, gente, agora estamos tendo uma ligação de Paulo Francis. Paulo Francis, direto do purgatório. Vamos falar com ele. Alô, Francis! Alô! Como é que tá aí no purgatório? Bem, Lucas, o purgatório é um negócio maravilhoso. Tô aqui na companhia de atrizes lindas, maravilhosas. Acabei de assistir um balé. Eu estou nesse momento agora sentado com um Molière e um empresário do século XV a.C. que tem um aramaico mais fluente que eu já vi na minha vida. Legal, Paulo! Ô, Paulo, por que você não vai para o céu? Você quer ficar no purgatório para sempre? Ó, querer ir pro céu todo mundo quer. Mas eu não tô conseguindo porque a cada novena que eu rezo eu dou um gole de uísque, então eu preciso começar tudo de novo. Legal, Paulo. Daqui a pouco voltamos com mais um Conexão Manhattan. Bem, voltamos de novo aqui com mais um Conexão Manhattan. E aí, Diogo, como é que tá aí em Veneza, Diogo? Bem, Lucas, eu não saberia te dizer, até porque eu estou trancado nesse quarto há mais de 16 semanas. O que eu saberia te dizer é que abaixo da cintura eu estou sentindo uma sensação de liberdade muito agradável. E a economia também tá aquilo que a gente tá vendo, né? A economia. Bem, agora vamos falar com Pedro Andrade, o homem mais delicado da nossa bancada. E aí, Pedro? Eu ouvi isso, hein? Ouviu o quê, Pedro?
Eu ouvi isso que você falou, Ouviu Lucas. o quê? O que você ouviu, Pedro? Eu ouvi isso que você falou que você não quer que eu ouça, Lucas. Que você é o homem mais dedicado desse programa? É isso que você ouviu, Pedro? Bem, fala aí, Pedro, qual a principal notícia aí de Nova York? Bem, obviamente é a visita de Han, que é considerado o maior estilista de todo o mundo. Mas, Pedro, esse cara, ele é um bandido. O que ele faz com as suas modelos é abominável. Ele as cria em cativeiro e põe elas para passar fome. Não, ele só faz elas vomitarem, Diogo. E não existe evidência para afirmar isso que você está falando. São apenas rumores. São apenas o quê? Rumores. Rumores. É isso que eu disse, são apenas rumores. Mas fala aí, Pedro, qual é a maior atração para quem passeia em Nova York esse fim de semana? Bem, a maior atração, obviamente, é o novo restaurante Dave Matthews, que fica na esquina da Broadway. As mesas foram todas detalhadas com asas delta em decomposição, e você não sabe realmente se os garçons são vampiros ou se são apenas pessoas albinas. A.K.A. Lady Gaga sentou na mesa do lado, A.K.A. o cabelo dela tocou na minha cadeira. Não que eu ficasse impressionado, mas isso já demonstra o status do lugar. Ricardo, você tá quieto aí. O que você acha disso? Ah, eu nada. Eu tô curioso pra saber quanto é que será que custa essa brincadeira aí. Quanto será que custa? Bem, é $10 mil tudo. Mil, ó. Então eu prefiro investir na Petrobras falida pelo PT, ô Lucas. Nossa, que visigodo. Bem, se eu fosse num lugar como esse e visse um garçom vampiro, eu provavelmente cortaria a cabeça dele. O Wesley Snipes já foi ao restaurante e já declarou que é perfeitamente seguro. E você, Caio, você também tá quieto. Ó, o Diogo falou que ele decapitaria a cabeça do vampiro. O que você faria numa situação dessa? Bem, depende, né, Lucas? Primeiro eu veria se o vampiro tem um sotaque sulista. Depois eu perguntaria se ele vem de uma família grande, né, numa região com uma taxa de natalidade grande, um belicismo, fica carregando a Constituição o tempo todo e tem um desdém por energias alternativas. Acha que Berkeley seria um horrível lugar para se morar? Eu acho melhor a gente consultar o New York Times, né, Lucas? Para ver se é um alvo que vale a pena ou não vale a pena a gente abater, né? Como diria o querido Jimmy Carter. Daqui a pouco voltamos com mais um Conexão Manhattan. Eternité, fragrance for women. And introducing for men, Eternité Saint-Louis, vous n'existez pas. By Han. Parabéns. Obrigado. Boa performance. Esse finalzinho aqui foi do Quem é Diva? Não. Esse é um comercial de perfume. Quem é divagação é um curta-metragem que eu fiz, que é meio uma paródia do pós-modernismo. Interessante é que esse trabalho todo você faz sozinho, né? Você produz e interpreta. Tem um pouco a ajuda da minha mãe ali na maquiagem só. Mas... Aliás, ele está falando da mãe dele. A mãe dele é a Miriam Borne, que eu já entrevistei aqui. E é uma dileta amiga. E o pai também é um dileto amigo, que é o Fernando Portela, amigo de idos tempos de cultura aqui em Petrópolis, né? O pai dele está no Rio, né? Teu pai está no Rio, né? Trabalhando no Rio. E é sempre uma satisfação grande. Eu sou padrinho de casamento deles, né? Pois é. Você é meu afilhado por tabela, né? Poxa, muito legal. Então, vocês já viram que o nosso entrevistado tem realmente um talento bem grande e uma perspectiva aí de um futuro maravilhoso, né? Agora, vamos falar um pouco sobre a Roma Antiga. Bora. E o Populismo. Foi um trabalho que você fez. Foi um trabalho de conclusão de curso da Faculdade São Bento, né? De São Bento. O Colégio São Bento do Rio, eles têm agora esse curso tem filosofia, tem história antiga, tem artes sacras, tem muita coisa ali, é bem legal. Aliás, o São Bento é um colégio espetacular, né?
E o que você traz para nós sobre o populismo na Roma Antiga? Então, nem foi o tema da monografia, foi a ideia inicial, né? Mas Sim. o meu orientador, né, que é o Sérgio Câmara, né, ele falou assim, é melhor tomar cuidado porque é um pouco anacrônico mesmo, porque populismo realmente é uma ideia do século XIX, né? E, assim, o populismo, assim, desde as peças do Shakespeare, né, que também estão no trabalho, eu identifiquei um pouco aquele discurso do Marco Antônio, assim, nossa, parece que é feito hoje, né? E aí eu pensei, caramba, isso daria um belo trabalho sobre o populismo. Aí eu vi essa questão, né, do anacronismo, mas aí por pincelada, assim, a gente vai tirando cada coisa, assim, da estrutura e você vê que apesar de ser um conceito moderno, tem muita coisa em semelhança, assim, desde com Júlio César, né, e toda a facção dele, né, de Roma, com esse populismo, tanto que a gente vê hoje na Europa, tanto também na América Latina, existe esse dom dele, né, de manipular a massa, né, que é o que o Cícero já falava. Você sabe que nesse período da Roma haviam 3 cônsules, né? Era o César, o Crasso e o Pompeu, os 3, né? Todos os 3 tiveram um fim de tragédia, né? Mas o Crasso, ele teve uma particularidade interessante. Ele era o homem mais rico de Roma. Isso. E ele explorava vamos dizer assim, o mercado imobiliário de Roma. Ele era o homem que mais possuía imóveis em Roma. E ele alugava esses imóveis. E a forma também como ele, vamos dizer, arrecadou dinheiro, fortuna para isso, falam os historiadores, né, que ele também emprestava dinheiro e fazia 1001, quer dizer, ele trabalhava, né, vamos dizer assim, dentro de uma linha não muito legal para poder amealhar a fortuna dele. Já o César era basicamente um militar, né? E o outro também, o Pompeu, né? Pompeu também, e todos, me parece que... Todos tinham... Até o próprio Crasso também morreu em batalha, né? Também o Crasso... daí que veio o erro Crasso, né? Porque ele praticou uma grande idiotice, né? Que ele foi lá para a Pérsia... Síria, e quis dominar porque ele estava com ciúmes do César, né? E o César conquistou, o Pompeu conquistou, o Pompeu conquistou a Grécia, né? Então ele disse, eu também tenho que conquistar alguma coisa aqui no Oriente, né? Para poder equilibrar com ele. Aí ele morreu. E aí ele morreu, ele e o filho, né? Mas eles levaram uma surra, né? Essa batalha, inclusive, ela está pelo canal History, fez uma grande montagem, né, técnica de como foi a disposição da batalha e tudo. Ele levou uma surra homérica lá. Mas, então, esse populismo que você atacou, né, no seu trabalho, tem a ver com todo esse contexto que havia lá, né? Exatamente. E assim, o próprio Shakespeare, né, também coloca na peça dele essa questão do testamento de César, né? Que primeiro teve complô contra a vida dele, né? O Brutus mata ele no fórum com os outros senadores, né? O Cássio também, o Cássio. E o que acontece? O Marco Antônio lê o testamento que é o testamento de César, onde cada cidadão iria ficar com uma quantia de dinheiro, iria ficar com uma quantia de terra, e aquilo ali gera uma revolta assim no povo, e o Shakespeare é muito irônico com isso, né? No momento ele fala assim, você tem aquela reunião do povo, né? Aquela assembleia, está o corpo César morto, e o que acontece? O Brutus tem o seu discurso e fala todas as razões para ele ter matado César, e o povo acha o Brutus maravilhoso, que Brutus seja o novo rei, mas o Brutus também não queria ser rei, né? Ele matou o César porque o César estava concentrando uma quantidade de poder enorme. E aí, que Brutus seja rei, não, peraí, gente. E aí, depois ele permite que o Marco Antônio, esse é o grande erro dele, ele deixa o Marco Antônio, que é o braço direito do César, falar na oração, e aí o Marco Antônio vira a mesa completamente, e do nada, aquelas pessoas que estavam aclamando o Brutus, né, elas
ficam contra todos os senadores do complô, e o Marco Antônio lê o testamento do César, né? Com todas essas... E aí o César vira aquele santo, né? E cria esse mito, né, em torno do César, e depois da República, depois do Império, e vai até a Primeira Guerra Mundial, né? Que é o Kaiser, né? Tem um pouco ainda do César ainda. E, enfim, essa reviravolta assim, me chamou muita atenção, né? Como é que o povo está naquela coisa massificada, né? Isso me chamou muita atenção para o trabalho. E é muito o que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia, exatamente. Quer dizer, os líderes sempre têm essa necessidade de se alimentar do populismo das massas. Sem o que a ascensão deles fica difícil. Você vê, por exemplo, o caso do nosso atual presidente, né, o Temer. O Temer, ele não tem o apoio popular. E para ele realmente fica difícil governar. Não estou aqui fazendo a defesa dele, porque o Temer, ele cometeu um erro, vamos dizer assim, nós estávamos falando de crasso, né? Ele cometeu um erro crasso, e foi assim, ao chegar na presidência da República, já começar a fazer uma grande mutreta e se deu mal, né? Então, normalmente os líderes, eles vivem do populismo. E o Temer, ele sabe que ele não vai ter essa condição. Ele está com um índice ínfimo de aceitação. Praticamente é só o governo dele que aceita ele. E ele está insistindo nessa situação. E o pior, o quadro hoje político no Brasil e o quadro econômico, está todo mundo parado. Ninguém investe em nada, ninguém faz nada, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O país está paralisado mesmo. Será que nós vamos aguentar mais um ano? E na Roma Antiga, voltando aqui ao nosso tema, havia um outro problema também, que dava sobrevivência aos políticos da época. Era o trigo. Nós chegamos a falar em off, né? Sobre o trigo. O trigo foi a razão daquele incidente com a Cleópatra, porque o Egito era o grande fornecedor de trigo. Quem Roma controlava o Egito controlava Roma. Exatamente. E havia uma grande crise do trigo. Estava faltando trigo em Roma. E o povo sem pão, os líderes, os políticos ficavam em transe com isso. E aí acabou acontecendo aquela tragédia lá no Egito com a Cleópatra e o Marco Antônio, né? E o Marco Antônio também, depois ele achou que via Egito, ele controlando o trigo, ele poderia ser o grande poderoso de Roma, né? Mas isso é muito interessante, que tem o Otávio, né, até pelo Shakespeare, né, como ele é retratado como, assim, como aquele maquiavélico, assim, sábio, né? E o Shakespeare, ele escreve Antônio e Cleópatra, né, que são 3 peças que ele escreve, né? Coriolano, Antônio e Cleópatra e Júlio César, todas com base no Plutarco, né? Sim. E o Otávio, Antônio e Cleópatra, é essa briga entre o Antônio e o Antônio era aquele guerreiro, né, aquele cara famoso entre os soldados, mas ele acaba ficando preso nos vícios, na paixão dele, né? O Plutarco também narra desse jeito, né, assim, que foi ele mesmo que se derrubou ali. E também tem a batalha do Nilo ali, né, contra o Otávio. A Cleópatra vira o navio na hora e o Antônio manda toda a frota dele também virar, assim, e isso faz ele sofrer uma derrota tremenda, assim. Foi a mulher que acabou derrotando o Antônio, né? Isso é interessante também. Roma nos dá muitos exemplos, né? Até hoje, vira e mexe, a gente revira essa história e sempre tirando grandes ensinamentos sobre essa passagem, né, do Império Romano. Agora, você falou aí do sobrinho do César, que foi imperador, como é o nome dele? Otávio. O Otávio era uma pessoa, vamos dizer assim, extremamente ética, né? Ele foi um imperador tão ético que, em determinado momento,
ele imaginou que não ficaria bem ele ser um ditador. Porque até então Roma, na República, funcionavam sempre 3 cônsules, né? E ele não queria ser um cônsul apenas, ele queria ser um monarca. E ele então criou o título de império para trazer o exemplo da monarquia como um sistema, um regime mais sólido. E aí foi a fase do império, porque ele não queria ser um ditador, ele não queria ser uma pessoa absoluta, ele queria ser um monarca. E foi aí que ele restabeleceu o império. Quer dizer, um império dentro da república, mas com a conotação de monarquia. Isso é um fato muito interessante, porque Roma deu aquela volta inicial, foi uma monarquia, né? Nós estamos falando aqui sobre os reis, né? O Tarquínio Soberbo, que foi o último rei de Roma, porque havia aquela guerra entre eles de hegemonia dos etruscos sobre os demais romanos, e eles acabaram derrubando a monarquia por causa dessa hegemonia, que era uma monarquia absolutista. Fizeram a república. Mas a república também tem suas contradições, né? Então, ele, o imperador, o Otávio? Augusto também? Otávio Augusto, né? Isso. O Otávio, ele não queria ser um populista. Ele não foi. Ele tinha um poder fortíssimo, mas esse poder, assim, essa concentração de poder que ele tinha acabou sedimentando, né, para os outros que vieram depois acabarem criando. Aí você teve dinastias que foram realmente podres, né, como Nero. Assim. Depois sempre era esse movimento assim ascendente, aí vinha o Trajano, alguns imperadores bons, aí restauravam a ordem, e depois esse movimento assim até o império se esfacelar todo. Muito bem, então nós vamos agora, tem mais um vídeo para passar aí, é muito longo, porque nós temos... Tem o da Quem é Divagação, né? 4 minutos? Pode passar. Não, esse é o da Pedra da Tarpeia, que é uma paródia das celebridades aí. Tá, então vamos ver esse vídeo. Bem-vindos ao nosso quadro Pedra da Tarpeia. Aqueles que provarem seu valor serão poupados. Aqueles que falharem serão jogados da Pedra da Tarpeia. Temos aqui os nossos jurados gostosos. Han, Axelrod e Gil-galad, o rei élfico do Pili. Então, membros da comitiva do Anel, que o primeiro sangue seja derramado. A primeira vítima é Anne Hathaway. Essa aracnídea acabou de pisar no carpete vermelho. Ela está no auge da sua gordura e da sua derrota. Ela definitivamente precisa perder peso e a carreira. Bjork, vestida com um cisne. Eu espero que um caçador acerte no pato e estraçalhe ela junto. Nossa, Axel, que maldoso. É sério, os patos iriam agradecer. A boy band coreana Big Bang. Eu adoro o estilo deles. Parece um Final Fantasy picante. Diva. Eles estão com tudo agora. Ok, pontos para Big Bang. Wow, fantastic, baby. Miles Cyrus. Como diria o ator e ativista homossexual Sir Ian McKellen, não se deve pronunciar a língua de Mordor aqui, ok? Que maldosa. Pedra da Tarpeia. Aqui está a Diane Kruger, vestindo seu novo vestido metálico. Deixa eu dizer quem é Diane Kruger, a.k.a. Paladina do Mau Gosto. Querida, aqui vai o consolo final. Vá vestir alguma coisa mais simples e talvez eu fale com você. Mas guarde seu vestido, pois ele será talvez necessário num papel secundário de O Hobbit, uma jornada inesperada de mau gosto. Carlinhos Brown. Será que ele vai sair num tapete voador? Buda! Iluminação. 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 Magia. Geert Wilders, líder do Partido Nacionalista Holandês. Eu adorei o sotaque holandês. A combinação de gravata verde com cabelo. Ela diz assim, eu gosto de balada, mas eu vou deportar todo mundo aqui, ok, baby? Gente, agora é uma hora que eu adoro. A hora da
crucifixão. Vamos ver então qual é o melhor candidato, ou diria melhor, candidata para a crucifixão de hoje. Xuxa! Ok, gente, 5 monólogos de Fatality, porque o nosso tempo é curto. Monange é uma marca de baixo custo. A Xuxa é tão burra que quando nós falamos Dior, ela acha que estamos perguntando que horas são em outra língua. A Xuxa simboliza tudo que eu odeio numa pessoa. Só isso, nada contra ela. A Xuxa foi pra Record. A Xuxa é feia. Vinha colada. Tokyo Tea. Sex on the Beach. Cosmopolitan. Melão Royale. Midorisu. Water. LA Water. Aê! Wow, fantastic, baby. Gente, antes de terminarmos o programa, eu gostaria de falar sobre uma denúncia gravíssima que fizeram contra a minha pessoa. Estão espalhando por aí que eu coloco as minhas modelos pra passar fome. Isso é mentira. Eu só ponho elas pra vomitar. Falou? Boa noite. Bem-vindos ao nosso quadro Pedra da Tarpeia. Aqueles que provarem seu valor serão poupados. Aqueles que falharem serão... Pedra da Tarpeia. Explica para nós o que é a Pedra da Tarpeia. Era o rochedo, né, em Roma, onde eles jogavam tanto os degredados, os prisioneiros, os traidores da pátria, enfim, todas essas pessoas que eram jogadas a sentenças de morte. E aí eu quis fazer isso com essa cultura de celebridades, assim, onde aquele é uma coisa fria, né, crua, e as pessoas massacram umas outras, então foi mais ou menos isso. Eu coloco a história também, até em mensagens subliminares, assim, nesses meus vídeos de comédia também. Muito bem, eu estou aqui conversando com o Arthur Borne Portela, um jovem talentoso e promissor. Ele é formado em cinema e comunicação. O cinema é bacharelismo, né? Bacharelado, comunicação, né? Bacharel em cinema. E nós estamos praticamente chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar esses minutos finais para você colocar aí seus projetos futuros. Então, quem quiser pode seguir no meu Facebook, né, Arthur Portela, que tem muitos mais outros vídeos lá, a gente pode mostrar um pouquinho. Estou botando um vídeo por semana, então acompanhem, e daqui a 3 meses eu vou ter terminado a montagem, né, da Tia Júlia e o Escrivinhador, que é do Mário Vargas Llosa, né, e vai fazer um barulho aí no Rio de Janeiro, aí, que está com o Rodrigo Portela, que é do Tom na Fazenda, que é uma peça muito boa, cheia sempre, então vai ser bem legal, um elenco muito forte, assim, um elenco que tá sempre, todos os dias no ensaio, assim, o diretor assim, caraca, vem uma galera aí. Então, estou bem animado. Isso é muito bom, muito bom. Eu torço muito por você. Obrigado. Manda um grande beijo na mamãe. Forte abraço no papai. Tá? E nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E prometendo sempre retornar na próxima semana, estaremos novamente. Dossiê História é um programa que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo um programa diferente, em horário diferente, em função do feriado do final de semana. Então, até logo para todos vocês, um grande abraço e até a semana que vem. Muito obrigado, Portela, por sua presença. Obrigado a você.